Sim, as leis e os princípios foram gravados no nosso coração, estão gravados. São gravados, estão gravados. Então Deus pode julgar alguém pela lei da consciência. Porque as leis de Deus foram gravadas, mesmo que eu não conheça a revelação da palavra. Deus pode ser conhecido. As pessoas têm. Um índio, um silvícola, né, o selvagem, ele sabe que o que é dele é dele, a caça dele é dele, ele não pode pegar a caça do outro. Ele sabe que a mulher que ele casou, que a família dele é dele, ele não pode pegar a mulher do outro. Matar o outro, ferir o outro. Sim. Não, ele não tem a força. Ele tem o conhecimento. Ele sabe disso. Não significa que ele possa. Saber o que é certo e o que é errado é uma coisa. Poder cumprir aí é outra. Ninguém pode cumprir, ninguém consegue por si mesmo cumprir. Todos, de alguma maneira, se desvirtuam. É o que Paulo diz, todos pecaram, todos estão destituídos. Mas o fato da gente estar destituído não significa que a gente não saiba. A gente sabe, só não consegue. Igual o casamento, que eu prego essa mensagem, né? Enchei-vos o espírito. É isso, a gente sabe que tem que amar a esposa. A esposa sabe que tem que honrar o marido. Sabe? A questão é, a gente consegue? Não consegue. Mas vamos separar as duas coisas aqui, gente. A gente não faz boas obras. As boas obras não nos fazem melhor ou pior diante de Deus. Hein? Impressionante falar isso. A nossa relação com Deus não está baseada em nossas boas obras. Na verdade, são trapos de imundície. Se a gente começar, isso aqui é a base, o caráter é a base para aquilo que Deus vai construir na sua vida, através da sua vida. Mas o caráter não é algo que você vai apresentar diante de Deus. Olha como eu sou bom, olha como eu sou justo. Não é. O caráter é a base. Tem a ver com a sua sustentação, com o seu ministério. A partir do momento que você achar que você é alguma coisa, porque você não pecou, porque você não erra, porque você é melhor do que o outro, você já pecou, porque você virou um orgulhoso. Né? Tem uma história que o Leandro Carnal conta, do Santo Antão, que eu acho muito interessante. Ele foi um cara que se retirou a vida toda, viveu como ermitão e um homem santo. Vivia de jejuns e orações. Jejuns e orações. Mas ele foi tirado assim pelo inferno, a história de Santo Antão conta isso, para ser um cara tentado. Todos os dias ele era tentado. Quando ele fazia jejum, então, as tentações aumentavam. Ele estava de jejum, apareciam pratos de comida, pratos belíssimos. Ele olhava para a cruz, colocava a cruz para rezar, parecia uma mulher linda, despida diante dele. Ele foi tentado, mas ele nunca caiu, por 76 anos. 80 anos, não sei. Já velho, um dia Satanás foi e tentou, percebeu que ele não caía. Aí Satanás disse, eu desisto de você, eu desisto. Você, não tem como, você não cai, cara. Nunca caiu, vai cair agora, depois de velho. E falou, vou te deixar. E deixou. Quando deixou, Santo Antão se ajoelhou e disse assim, finalmente, eu sou um homem santo. Satanás voltou. Né? Então, esse é um engano de Satanás. Existem várias maneiras de Satanás engana. Essa é a tentação. A tentação de se sentir santo, se sentir bom porque faz as coisas corretas. Não, gente. Só existe um caminho que nos aproxima de Deus, chama Jesus. Não existe outro. Então, se a gente basear a vida cristã em caráter, basear não, apresentar a vida cristã a partir do caráter, não. O caráter apenas evidencia, que é o fruto, que somos salvos, mas ele não tem o poder de nos tornar salvos. Então, exagerar nisso aí Então alguém pode ser uma pessoa boa, por ter uma boa criação, por ter um bom coração, por essas leis, ser uma pessoa boa, mas isso não faz dela uma pessoa salva, porque isso seria um erro de Satanás. Alguém pode estar na igreja e cumprir os preceitos, mas, ainda assim,
mesmo tendo um título de evangélico, de cristão, e cumprindo os preceitos, por alguma razão, eu não sei porquê, não é salva. De que maneira, pastor? Alguém falou aqui, ela falou, não faz isso, ou você, não me lembro, você que falou, não faz isso para a honra de Deus, não faz isso para a glória de Deus. Faz isso porque a igreja é um bom ambiente que ela frequenta, e ela gosta de estar aqui. Ela gosta que as pessoas vejam ela como crente. Isso. Olha só, eu não uso brinco, eu não sou vaidosa. Olha, eu não uso joias, eu não sou vaidosa. Por conta da reputação, não por conta da purificação de Deus. Olha o tamanho do meu coque, como eu sou santa. Olha o comprimento da minha saia, como eu sou... E isso tudo, a Bíblia diz, são trapos de imundície. A nossa justificação tem a ver com a pessoa de Jesus. Nós só nos tornamos filhos por causa dele. Só somos aceitos por causa dele. Sempre. Agora, Tiago diz o seguinte: se eu tenho essa fé, mas as minhas obras testificam outra coisa, então essa fé é morta, ela não produz efeito. As obras têm que acompanhar aquilo que eu creio. As obras são caráter, né? Legal. Ele está falando aqui que a verdadeira grandeza nem sempre é de pessoas como Marquês de Lisboa. Às vezes a verdadeira grandeza é de uma dona de casa que está lavando roupa ali para que o filho faça medicina. De um pai que trabalha num serviço braçal, em 2 serviços, 3, igual o pai do Cris, para que os filhos estudem em escolas particulares e tenham chances melhores na vida. É de uma mulher que permanece ao lado de um homem quando este está enfermo e acamado, ou de um homem que se mantém fiel a uma esposa que por alguma doença degenerativa está acamada. São pessoas grandes. Uma professora que faz com dedicação no interior do Brasil, sabe? Às vezes estuda na capital e se forma em bons colégios e vai para um exterior, para uma fazenda dessa. Um médico, sabe? Cuidar de uma vila, cuidar de um povo, ensinar crianças pobres. Um médico desse, cara, a pessoa faz medicina e se filia aos Médicos Sem Fronteiras e vai para a África, cara, trabalhar cuidando de pessoas pobres, sabe? Uma pessoa dessa é uma gigante, cara. Uma pessoa dessa é linda. É linda, é algo divino isso. Nem sempre a gente vai conhecer os verdadeiros heróis. E, aliás, muitos heróis a gente não conhece. A gente não sabe. Né? Então, ele está falando aqui, policiais do Rio de Janeiro, cara. Eu conheço alguns, cara. O cara ganha 2 mil, 3 mil por mês. O cara recebe um chamado lá de alguma coisa. O cara vai lá e entra, meu irmão, para trocar tiro. Esse é um herói, cara. Um herói, entendeu? Um herói. É um bombeiro que, num prédio incendiado, o cara se mete ali dentro para salvar alguém, para tirar alguém. São heróis. São heróis. Nem sempre são noticiados. Mas nem sempre precisam ser grandes gestos. Gestos cotidianos, gestos rotineiros de alguém que se mantém firme num propósito, é um ato heróico. É um ato heróico. Tá? O casamento exige heroísmo. Heroísmo de negar a si mesmo, de negar a carne. Nenhum casamento bebe a porção do Shurek, de felizes para sempre. Existem momentos que a pessoa não vai encontrar sentido de estar casado com outro, mas empenhou a palavra até que a morte o separe. O cara foi diante do pastor, não foi eu não, foi outro pastor. Mas se alguém vier, eu vou seguir o exemplo. Pastor, eu quero me separar. E eu queria que o senhor orasse, biblicamente, me abençoasse. Você quer se divorciar? Quero. Mas eu quero que você me abençoe na decisão. Tá bom. Segundo a Bíblia, tá bem. Senhor, o teu servo, diante do altar, das testemunhas,
Ele disse assim, eu vou te amar, vou te honrar, vou estar ao teu lado, até que a morte nos separe. Então, Deus, eu te peço, leva o teu servo, porque ele está querendo isso. Ele quer se separar, então, segundo a palavra dele, eu concordo. O Senhor vai te levar, para que você seja salvo, e assim você possa se separar. Porque a morte, sim, é uma separação legítima. Ele está doido. Não, não é isso. Você quer que eu ore o quê? Segundo a Bíblia, é isso. Né? Então, o caráter é o quê? O caráter é quando não há sentimentos, quando não há o desejo. Porque quando eu desejo, eu não preciso de moral, eu não preciso de ética. Eu desejo. O desejo é quando eu não quero, e ainda assim eu ajo por moral. E eu me mantenho. E ao me manter, eu me mantenho com boa vontade. Eu me mantenho sendo agradável, não sendo um chato ou uma chata. Eu me mantenho sendo fiel, tratando bem. Isso é caráter. E eu vou dizer, como é a vida, você vai reencontrar picos de emoção. Em algum momento você vai encontrar aquele mesmo sentimento que um dia levou ao altar. 23 anos de casado, a gente vê isso. Sim. Você reencontra isso. E você reencontra a beleza, a admiração por aquela pessoa. Principalmente se aquela pessoa também lutou por você e não desistiu de você ao longo de tanto tempo. E você reencontra isso. Agora, toda pessoa que qualquer desavença xinga o patrão, deixa a esposa, desiste da carreira, muda de igreja, escute, falta força de caráter, integridade, perseverança. Então tem pessoas que elas são heróicas pela perseverança em fazer aquilo que é correto, em fazer aquilo que é certo. Você vai olhar um casal, estão casados há 70 anos, 10 filhos, 50 netos, 15 bisnetos, você fala, que coisa linda, são tão apaixonados. Talvez sejam hoje, provavelmente são, depois de 70 anos juntos, né? Viraram uma só carne mesmo. Se um morrer, o outro morre 2 meses depois. Mas eles não foram sempre apaixonados, não. A bichinha engoleu muito sapo. Ele teve que ter muita paciência. Foram muitas TPMs ao longo de 70 anos. Então, mas eles venceram. Não é lindo isso? A gente aplaude isso. A gente aplaude isso. Aplaude o quê, gente? A perseverança. Cara desse é um ato heróico. Isso é bonito.